Salve! Chamo-me Rondinelli, sou professor de Filosofia e Sociologia e atuo no ensino médio. O tema da videoaula de hoje é mito e mitologia. Antes, porém, de começarmos o nosso trabalho, preciso ressaltar que o público-alvo desta videoaula são os alunos do ensino médio. Afinal, o que é mito? O que é mitologia? O senso comum o compreende como sinônimo de mentira. Mas será que o mito é tão somente sinônimo de mentira? Se nós quisermos compreendê-lo bem, faz-se necessário lembrarmos como a história humana está dividida. Em linhas gerais, nós temos em um primeiro momento a Antiguidade, posteriormente a Idade Média ou período medieval, na sequência a Idade Moderna ou Modernidade e atualmente nós estamos vivendo na contemporaneidade ou Idade Contemporânea. Vamos voltar até a Idade Antiga ou Antiguidade, em particular do século VIII a.C. para trás. Naquele período, não existia nenhuma forma de conhecimento racional que pudesse explicar a realidade. O mito era um tipo de conhecimento predominante na antiguidade. Vejamos agora algumas de suas principais características. A primeira e mais importante delas é ser uma tentativa de compreender a realidade. Uma vez que, como eu disse, não existia naquela época nenhum tipo de conhecimento racional que pudesse explicar a realidade, o mito então desempenhava essa função. Um exemplo de tentativa de explicar a realidade é o mito grego que tentou explicar o que provocava um terremoto. Segundo o homem primitivo grego, os terremotos eram causados pelos hecatônquiros, gigantes que possuíam 50 cabeças e 100 braços. Hoje, quando nós nos deparamos com uma explicação assim, parece algo absurdo, mas para aquele momento, século VIII para trás, esta explicação era bastante plausível, pertinente. Imagine um gigante que possui 100 braços e ele bate com todos eles no chão. A terra treme. Está aí, portanto, a explicação dada pelo homem primitivo através de um mito para a causa do terremoto. Nós podemos observar que não se trata de uma explicação racional, mas de uma explicação que recorre à imaginação. E aqui nós temos a segunda característica do mito. O mito é uma tentativa de compreender a realidade não através da razão, mas por meio da imaginação. O mito, originalmente, não era transmitido por escrito, mas de forma oral. Conta-se que existia uma pessoa chamada Aedo que ficava responsável por memorizar os mitos existentes na comunidade onde ele vivia e durante determinados momentos ele cantava ou narrava esses mitos para que as pessoas pudessem ouvi-los. Essas narrativas, elas eram consideradas verdadeiras, ou seja, o homem primitivo, ele não questionava essas explicações que atualmente soa para nós como algo absurdo. E esses mitos não eram questionados porque as suas narrativas eram consideradas sagradas. Ao pensar em mito, é inevitável fazer uma associação com o povo grego. Isso porque os mitos gregos ocupam um lugar de maior destaque entre as mitologias recentes no mundo ocidental. Contudo, ele não é uma exclusividade grega. Quando nós pensamos em mito,
é comum nos remetermos à mitologia grega. Porém, existem várias outras mitologias que foram criadas planeta fora. E aqui eu abro um parênteses e aproveito para definir o que é mitologia. Mitologia nada mais é que um conjunto de mitos existentes em um determinado povo, criados por um determinado povo. Fechemos o parênteses e continuemos definindo o que é mito. Não existe somente a mitologia grega, existem várias outras mitologias. A título de exemplo, eu cito a mitologia chinesa, a mitologia cristã, a mitologia egípcia, mitologia guarani, mitologia hindu, mitologia nórdica e várias outras mitologias. Façamos agora algumas observações. Ao contrário do que muitos pensam, o mito não é oposto à filosofia ou à ciência. Afinal, tanto o pensamento mítico quanto o pensamento filosófico e científico são modos ou possibilidades diferentes de apreensão da realidade e do conhecimento. Nós não devemos hierarquizar os tipos de conhecimento. O mito é um tipo de conhecimento, mas existem outros, como a filosofia, a ciência, a religião, o senso comum. Não deve haver uma hierarquização entre eles. Dizer que a ciência está acima da filosofia, a filosofia está acima do mito e da religião. Não. Nós precisamos vê-los apenas como o que eles são, a saber, tipos de conhecimento, formas diferentes de se tentar compreender e explicar a realidade. Segunda observação, o mito também não pode ser relegado a comunidades rotuladas como primitivas ou pré-científicas. Ainda cultivamos vários mitos. Por exemplo, quando o sujeito idolatra um jogador ou um artista, por exemplo, um cantor ou uma cantora, o que significa, o que eu quero dizer com esse idolatrar? Enxergar esse jogador, esse cantor, essa cantora, como um ser extraordinário, como uma espécie de ídolo, de Deus. Ou seja, enxergar aquela pessoa como algo que vai muito além do que verdadeiramente ela é. E o que ela é? Um ser humano como você e eu. A única diferença é que ele ou ela faz muito sucesso, está presente na mídia, mas não deixa de ser um ser humano. Mas se você olha para eles como se fossem deuses, seres fantásticos, extraordinários, essa é sem dúvida uma forma mítica de enxergar a realidade. Vamos agora falar sobre os tipos de mitos. Nós temos os mitos escatológicos. Eles explicam o que acontecerá após a morte física na Terra ou versam sobre a finalidade e o destino da vida humana. Eu costumo fazer uma relação dos mitos escatológicos com o último livro da Bíblia, qual seja o Apocalipse. Ambos versam a respeito do final de todas as coisas. Nós temos os mitos épicos, que são narrativas que descrevem grandes proezas realizadas por heróis e guerreiros que venceram algum obstáculo com inteligência, força e nobreza. Exemplo, a Odisseia, obra intitulada a Homero, a qual narra a história de Ulisses e a Guerra de Troia. Uma observação, esses mitos épicos, eles tinham uma função pedagógica, isto é, ensinavam os cidadãos como deveriam se portar. Nós temos os mitos cosmogônicos, que são tentativas de explicar a origem do cosmos, a origem de todas as coisas materiais. E por fim, nós temos os mitos teogônicos, que narram a origem dos deuses. Um dos mitos gregos mais conhecidos, extraído da obra Teogonia, de Hesíodo, que foi o primeiro a sistematizar e organizar os mitos gregos em uma sequência lógica, lá no século VIII a.C., é aquele que tenta explicar a origem das divindades, bem como o nascimento do mundo, do cosmo. Se você puder, procure no Google ou no YouTube esse mito e tome conhecimento dele.
E assim terminamos esta videoaula.